Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, dando continuidade à nossa aula de litosfera, vamos trabalhar especificamente solos e suas classificações nessa gravação de hoje. Só lembrando que nós estamos trabalhando com o Pré-ENEM Popular Concórdia, dentro da disciplina de Geografia Física, e eu sou o professor Juliano. Primeiramente, nós precisamos compreender o que é o solo. O solo, basicamente, é produzido pela desagregação de rochas originais, em conjunto com ela, plantas e animais que vão apodrecendo dentro de um processo de sedimentação e eles vão formando o solo. Basicamente, a terra faz parte do solo, totalmente ligado às características de rocha, formas de relevo e dinâmicas climáticas. Por isso que nós vamos identificar diferentes tipos de solo em espaços diferentes. Uma coisa importante para nós lembrarmos, chão é diferente de solo. Por quê? Solo é o espaço onde tem micro-organismos vivos. Eu encontro água, eu encontro nutrientes. Então é possível de proliferar-se vida naquele espaço. Já o chão é diferente por conta de ser uma cobertura pavimentada. Nós não vamos encontrar micro-organismos vivos. Por exemplo, se eu for plantar algo em local onde eu tenho uma cobertura de concreto, asfalto, ali esse material não vai germinar. Basicamente, o processo de formação do solo se divide em duas partes. Residuais, formado in situ, tá? Que é a partir do intemperismo das rochas e do material orgânico que vai se depositando, e através de solos transportados, aonde eu vou ter um intemperismo, então, que é um processo de desagregação de rocha, da decomposição dos micro-organismos químicos da rocha, os minerais. Posterior a isso, ele sofre um processo erosivo, então eu tenho um transporte e automaticamente eu tenho um depósito num determinado espaço. Tá? Então eu destaquei para vocês aqui nesse esqueminha, até deixa eu pegar minha canetinha aqui. Então a rocha, ela sofre um processo de intemperismo, ela forma o solo. O solo transportado, eu tenho transporte, eu tenho depósito e eu tenho a pedogênese. O que é a pedogênese? É o processo de formação do solo, tá? A estruturação, a formação dele. E já no solo residual, que basicamente eu não tenho transporte, eu não tenho depósito, que eu tenho só a formação do solo de fato. Então a gente vai encontrar aqui, nesse material, um esquema que traz para nós, então, a formação do solo. Basicamente, o solo ele é formado em cima da rocha matriz, que é a rocha original, que ela vai sofrendo um processo de desintegração por conta dos elementos externos, chuva, calor, frio, tá? Com o passar do tempo, este material vai sendo cabível de proliferação e formação de material orgânico. Esse material orgânico ele contribui para a fragmentação da rocha. Isso nós já verificamos lá no intemperismo biológico. Automaticamente, a rocha matriz ela vai se desintegrando e ela vai ficando menor. Ela vai ficando em profundidades, dá para se dizer assim. Depois de um certo tempo, esse material que auxilia na desintegração, ele vai aumentar o seu processo, o seu distanciamento de horizonte de material orgânico. Junto a isso, como o material já apodreceu, dá para se dizer assim, ele vai formar o humus, tá? Que a gente já vai ver daqui a pouquinho. E automaticamente essa terra tornando-se fértil, esse solo fértil, eu vou ter outras plantas de raízes profundas que também vão contribuir para a desintegração dessa rocha. Observem que ela vai formando horizontes. Horizonte A, B, C, e depois a gente vai chegar no perfil do solo e nós vamos identificarmos cada letra e o que corresponde a cada uma. Ao fim, quando o solo já está mais desenvolvido, nós podemos identificar que eu tenho uma matéria orgânica se sobressaindo na parte horizontal superior e depois as camadas elas vão se subdividindo e dentre delas eu vou encontrando minerais diferentes, solos diferentes, composições diferentes e ao final eu tenho aqui o meu leito rochoso que é a minha rocha matriz, que é a rocha original da formação do solo. Observando o perfil do solo, que basicamente ele é no formato vertical, porque eu consigo identificar desde a superfície até a rocha matriz. Então, basicamente, eu vou encontrar horizontes diferentes nesta formação. Só lembrando que o solo ele se forma,
tá? Em cima da rocha matriz. Então eu tenho o horizonte O, basicamente é onde eu encontro material orgânico, que é na parte superficial. Vocês podem identificar que na maioria das vezes essa terra ela é escura, em decorrência dos depósitos, da formação de micro-organismos, do humus. Depois eu já desço para a camada A, que ela está abaixo da camada O. Então é um local onde eu tenho um acúmulo de material orgânico, é um material que eu vou encontrar muito inserido dentro do solo argiloso, em grande parte. Então aqui que a gente consegue extrair basicamente a argila, que está na camada A. Posteriormente eu tenho a camada B, então eu tenho menos matéria orgânica e micro-organismos do que a camada O e A. Basicamente eu vou encontrar alguns detritos da rocha matriz, um pouquinho menor do que na camada C. Aqui na camada C eu perco então os micro-organismos e eu começo a encontrar mais material mineral. Por quê? Porque ela tem um contato maior com a rocha matriz. Automaticamente eu tenho os fragmentos dela bem maior e a mineralogia desta rocha ela é maior em decorrência de ter esse contato e por longos tempos, por um longo período, não estar em contato com material orgânico e não sofrer o processo de intemperismo, basicamente. Os solos, eles vão se dividir basicamente em argilosos, que é onde eu tenho uma impermeabilidade de água, ou seja, a água dificilmente ela vai adentrar, tá? Ela vai, na maioria das vezes, impedir com que o oxigênio, se eu tenho uma grande quantidade de água, penetre nesse solo. Em muitas vezes eu tenho que utilizar de material de fertilizante, de adubação para o solo, para a agricultura, porém ela é um solo rico. Tá? Essa utilização de fertilizante, de material agrícola, eu vou utilizar quando a terra sofre um grande processo de desgaste. Como assim desgaste? Quando eu tenho plantios seguidos, esse plantio ele vai sugar o nutriente da terra e se eu não fizer um manejo correto, em 3 ou 4 safras, eu perco muito dos nutrientes do solo. Então eu preciso fazer todo um processo de tratamento desse solo com material químico, na maioria das vezes, quando a área for de grande plantio. Então, a terra argilosa também é conhecida como terra roxa, tá? Já nesses estados aqui, ó, principalmente na região sudeste, ela foi muito utilizada na lavoura, principalmente do café, porque por ser um solo bem rico de nutrientes. Lá no nordeste, ela vai ser chamada de massapé, que também é muito utilizado na lavoura, principalmente a região da Mapitoba, que pega o interior do Nordeste, que hoje produz soja, produz frutas, produz trigo em larga quantidade e produtos de qualidade. Seguimos para o solo arenoso, então eu posso identificar aqui uma consistência granulosa, por quê? Porque eu tenho muito areia e pouca argila, porém eu tenho argila aqui presente nesse espaço. Tá? Então é uma grande quantidade, em grande expressividade no Nordeste, um solo de baixa fertilidade não é favorável à agricultura por conta disso. Se nós formos ao litoral, nós vamos identificar que o solo do litoral ele é um solo arenoso. Então, basicamente, para que a gente possa identificar uma lavoura, tem que ser um local tratado. Basicamente, o solo arenoso ele é bem infértil, precisa de um tratamento especial. Seguimos para o solo humoso, então o solo humoso já vem do humus, então eu já relaciono com material orgânico, material em decomposição. Se eu observar aqui, eu tenho minhoca, tá? Então antigamente nas escolas se fazia muito minhocário, destinava-se muito material, o resto de frutas, folhas, plantas, para que houvesse a decomposição. É um solo mais escuro, muitíssimo fértil e muito bom para a agricultura. Automaticamente o solo humoso ele não é tão denso, ele é um solo mais fofinho, dá para se dizer assim. Temos o solo de calcário. Se vocês observarem essas rochas aqui, ó, são rochas calcárias. Ele é um solo mais seco. Ele tem uma tendência a esquentar mais em decorrência das rochas estarem em pedaços maiores. Então ela vai reter o calor. Eu tenho baixa fertilidade
E há uma região que eu encontro com maior evidência esse material em áreas desérticas. Claro, áreas desérticas também tem um solo arenoso, também tem um solo em que ele esquenta muito fácil, todavia, à noite ele esfria mais rápido. Eu tenho uma amplitude térmica bem significativa. Trago para vocês aqui um simulado da UDESC, que vai trazer para nós algumas classificações e pede para se identificar se todas essas classificações se encaixam e são verdadeiras. Diz o seguinte: os solos podem ser classificados de forma simplificada em 3 tipos. Analise as proposições sobre os tipos do solo. Então, a primeira sobre solos arenosos. São muito porosos e permeáveis, permitem o escoamento de água com rapidez, por isso elas secam logo. Geralmente são pobres de nutrientes, fruto de lixiviação. Lixiviação. O que é a lixiviação? É quando eu tenho a retirada superficial dos nutrientes, basicamente pela ação da água. Opção 2, solos argilosos. Os grãos, por estarem próximos uns dos outros, retêm água e sais minerais necessários para a fertilização das plantas. Quando em excesso, a água pode dificultar a circulação de ar, prejudicando o desenvolvimento das plantas. Também está correta. Tanto a opção 1 como a opção 2 estão corretas. Questão 3, solos umíferos. Então, férteis, embora porosos, como eu falei para vocês, ele é mais fofinho, ele não é muito denso. Então, facilitam a circulação de ar, retendo boa quantidade de água no solo. Então, fica fácil para a água adentrar o subsolo. Automaticamente, quando nesse solo eu tenho plantas de raízes profundas, eu consigo alimentar os aquíferos quando eu tenho um volume de água superficialmente bem razoável. Então, a questão pede o seguinte: assinale a alternativa correta. Somente a A verdadeira? Não. Somente a A2 verdadeira? Não. Somente a 1 e a 2 são verdadeiras? Não. Somente a 2 e a 3 verdadeiras? Não. Nós identificamos que todas elas possuem veracidade, então nós podemos assinalar que todas as alternativas são verdadeiras, porque cada uma delas traz uma característica desse tipo de solo. O que são os solos de transportes? Tá? Nós verificamos lá os solos residuais e agora verificamos os solos de transporte. Eu trago para vocês alguns deles. Então, primeiro é o coluvial ou eluvial. Se nós identificarmos na imagem, nós já sacamos qual que é a lógica desse solo. Ele é um solo que ele vai seguir a lógica da gravidade. Como assim? Onde ocorre deslizamento de terra, basicamente, dos locais mais altos, mais elevados, ela vai se depositar num espaço mais baixo. Automaticamente, essas encostas, esses depósitos nas encostas, vão ser conhecidos como solos coluviais. Automaticamente, eu tenho duas classificações, talos e colúvios. Tá? Então, talos, estado fofo predominante de rocha, de fragmento de rocha. Tá? Então, basicamente, quando ocorre o deslizamento há pouco tempo, que esse solo ele está mais maleável, eu ainda tenho rochas que se desagregaram dos pontos mais elevados, eu vou chamar de talos. Colúvios é um material mais estável, então certa pedogênese. Com o passar do tempo, esse material ele vai ficar mais compactado, mais denso, por conta da chuva, por conta das plantas que vão se depositando e se formando no solo, na superfície aqui dele. Automaticamente, ele vai sofrendo e virando rocha. Com o passar do tempo, ele vai virando um solo mais compactado. Então essa é a pedogênese que vai se formar nesse espaço aqui. Solos aluviais, então são solos que são transportados por água corrente. Nessa imagem nós podemos identificar que essa região é como se nós tivéssemos a água do rio, quando ela sai do leito, que ela leva para as áreas laterais o material que se deposita. E muitas vezes ele vai trazer para nós uma baixa fertilidade, porque a lixiviação ocorre em decorrência da água que leva os nutrientes que aqui se formaram. Automaticamente eu vou encontrar em áreas de várzeas
ou próximas a rios. Área de várzeas são aquelas áreas onde sofre um processo de inundação e próximas aos rios, quando tem um volume de água exorbitante, excesso de chuva, esse material ele vai sair do leito e automaticamente vai lixiviar as áreas próximas. Aqui seria interessante nós termos as plantas, quando fala em mata ciliar, nesses locais é bacana de a gente compreender, porque se eu tivesse mata ciliar em larga escala, nas encostas, nos leitos dos rios, automaticamente muito desse material ele seria combatido por conta da ação das plantas. Solos de transportes, então nessa área a gente trabalha os solos eólicos, que são aquelas providas pela ação dos ventos, então eu trago para vocês aqui dunas. Se vocês observarem a imagem é possível de identificar os grãozinhos de areia sendo transportados pela ação do vento. Automaticamente eu vou formar nessas áreas o tal do solo de loess, talvez vocês já devem ter ouvido falar, muito utilizado na Europa, na Ásia mais na plantação de arroz, é um solo fértil, é um solo que ele vai sofrer então essa ação do vento para se formar, ele vai se misturando com outros solos, então ele vai formando esse solo de loess. Já os solos orgânicos são aqueles solos que contêm uma expressividade de material orgânico. Então, como nós falamos antes, a decomposição de vegetais e plantas faz com que esse solo se forme, a putrefação desse material. Automaticamente ele vai ser escuro e ele vai ter um cheiro forte. Se nós observarmos os solos humosos, tá, são aqueles aeróbicos, então eu tenho oxigênio nessa área, e a turfa, que daí sim ela vai ter um cheiro um pouquinho mais forte, são anaeróbicos, então eu não tenho contato com oxigênio. Muitos perguntam se o solo da floresta amazônica é um solo rico de material orgânico, em decorrência da quantidade de plantas e animais e tal. Ele é um solo que ele seria rico se ele tivesse um acesso maior da luminosidade solar no solo, por conta das árvores muito altas, latifoliadas. É difícil de você encontrar o sol entrando em contato diretamente em longos períodos. E outra questão são as águas dos rios que, em decorrência do excesso de chuva, então elas saem do seu leito normal e acabam lixiviando esse solo. Basicamente, ele não é um solo fértil. Solos que nós vamos encontrar no Brasil. Se nós observarmos, nós temos uma classificação proveniente da Embrapa, que trazem os nomes científicos dos nossos solos, então latossolo, que é o que predomina, mas basicamente nós temos os solos argilosos, formados por rochas basálticas, graníticas e gneisas, então rochas que sofrem transformação por conta da ação vulcânica que ocorreu no território brasileiro há muito tempo atrás. Então, basicamente, solos de massapê, na região nordeste, solos férteis, terra roxa na região sudeste, centro-oeste e sul também em algumas áreas, né? Solos aluviais provenientes da ação da água e o solo de salmourão. Então, basicamente eu vou encontrar ele muito na região centro-oeste, sudeste e sul, bastante arenoso, muito pouco fértil, um grau de acidez muito grande, sendo necessária a correção com calcário, tá? E formado basicamente de decomposição do granito. Como eu falei para vocês, vai variar em região por região, em decorrência então de clima, de relevo, de vegetação, o solo do território brasileiro. O que vai causar a degradação do solo? Então, basicamente, eu tenho alguns elementos que são cheque quente, dá para dizer assim, para estragar o solo, sendo necessário um remanejamento muito grande para ele voltar a ser fértil. Então, o primeiro deles nós temos a erosão, como eu destaquei para vocês aqui, é o intensificado pela ação humana. Então, a lixiviação, que é quando eu tenho a retirada dos nutrientes do solo, pelo acesso da água, retirada da cobertura de vegetação. Desertificação do solo, outro elemento importante causado pela retirada da camada vegetativa de cima do solo. A salinização é um acúmulo de sais no solo, proveniente da seca de lagos. Então, eu retiro toda a água, a maior parte da água do solo, de algum rio,
Muitas vezes por conta de uma irrigação incorreta, então eu retiro essa água, por exemplo, o Mar do Aral, se nós observarmos lá na Ásia também está ocorrendo esse processo, a retirada da água dele para a irrigação do arroz está fazendo com que ele diminua o seu tamanho e os sais que não evaporam durante o processo de evaporação, ele fica acumulado no solo. Compactação, se nós identificarmos esta compactação, ela se dá muito por máquina agrícola e pisoteio do gado, então eu aumento a densidade do solo. Nessa imagem aqui é possível de identificar essa prática. Então, automaticamente nas regiões centro-oeste e norte do Brasil, onde eu tenho a pecuária bem expressiva, esse pisoteio do gado no solo gera compactação e para desfazer esta prática, o solo precisa de um manejo bem trabalhoso e que vai perdurar por vários anos. Contaminação química, então excesso de fertilizante, pesticida, descarte incorreto do lixo, o excesso de agrotóxico faz com que muito material químico pesado se insira no solo, pode até chegar no subsolo, tornando aquele espaço infértil. Queimadas e desmatamento. Então trago para vocês duas informações atualizadas. Queimadas, Amazônia e Pantanal, o crescimento das áreas destinadas à pecuária e para a agricultura moderna está fazendo com que algumas áreas sofram essa degradação, essa queimada que muitas vezes ela é criada pelo próprio ser humano. A gente sabe que durante alguns períodos do ano essas regiões elas vão sofrer seca, é comum queimadas, mas muitas vezes elas são comuns quando a própria natureza gera o fogo, por conta do excesso do calor, reflexão, enfim. Mas alguns latifundiários eles acabam gerando essa queimada para aumentar a sua área de produção. Então, quando eu queimo essa primeira camada superficial do solo, automaticamente a planta que está germinada no subsolo ela vem com maior expressividade. O desmatamento, se nós observarmos a retirada da vegetação, da mata ciliar, da floresta nativa, para produção de carvão, para a intensificação da questão da parte da agropecuária, então do agronegócio, que é importante, todavia, em áreas destinadas à vegetação nativa, isso não é bacana quando se ocorre, porque nós precisamos dessas áreas para a proliferação do nosso ecossistema. Trago para vocês uma questão do Enem de 2017, que diz o seguinte: o desgaste acelerado sempre existirá se o agricultor não tiver o devido cuidado de combater as causas relacionadas a vários processos, tais como empobrecimento químico e lixiviação, provocados pelo esgotamento causado pelas colheitas e pela lavagem vertical dos nutrientes da água que se infiltra no solo, bem como pela retirada de elementos nutritivos com a colheita. Os nutrientes retirados, quando não repostos, são comumente substituídos por elementos tóxicos, como por exemplo o alumínio, ou seja, quando eu tiro os nutrientes bons, fica apenas o material químico e faz com que esse solo fique muito tóxico. Automaticamente, se eu for plantar em áreas em níveis de toxina muito alto, as plantas não vão germinar. A dinâmica ambiental exemplificada no texto gera uma seguinte consequência nos solos agricultáveis, ou seja, quando eu retiro então todo o nutriente, quando eu deixo o solo pobre de coisa boa, só deixo coisa ruim, empobrecimento químico, então quando eu tenho muito material tóxico, o que vai ocorrer no solo? Questão A, elevada acidez? Vamos deixar essa questão de lado. Ampliação da salinidade. Essa ampliação da salinidade, ela nessa questão não está falando de água. Para mim tornar o meu solo com níveis maiores de salinidade, eu tenho que retirar a água do solo. Então essa questão já não fecha. E também não fala de salinidade na pergunta. Formação de vossoroca também não é, porque a formação da vossoroca ela vai ocorrer quando tem um excesso de chuva. Todavia, não é em áreas em que eu tire a cobertura vegetal
original, em grande parte. Então, florestas, árvores e plantas de raízes profundas, e eu tenho um excesso de água. Remoção da camada superior também não se encaixa nessa parte, porque se eu retirar a camada superior, eu não tenho como plantar. E aqui eu estou falando de solo agricultável. Intensificação do escoamento superficial. Se eu tenho essa intensificação desse escoamento, basicamente eu não vou utilizar ele para agricultura. Então, automaticamente, pode ocorrer a lixiviação, tá? Então, a retirada desse material, essa lavagem do solo. Todavia, ele não vai deixar o solo tóxico. Ele vai deixar o solo tóxico automaticamente quando ocorrer a retirada desses nutrientes positivos. Então, quando eu tiro todos esses nutrientes bons, dá para se dizer assim, do solo, eu acabo elevando o grau de acidez porque ele fica um solo tóxico. Então, eu preciso regular o pH dele para ele voltar a se tornar um solo nutritivo. Então, basicamente, a nossa resposta correta é a questão A. Outra questão de 2016 do Enem traz dois textos. O Cerrado brasileiro apresenta diversos aspectos favoráveis, mas tem como problema a baixa fertilidade do solo. A grande maioria é ácido com baixo pH. Então, é uma informação que traz do Cerrado brasileiro. Já segundo o texto diz assim: o crescimento da participação da região central do Brasil na produção de soja é estimulado, entre outros fatores, por avanços científicos em tecnologias de manejo de solo. Já trago outra informação importante: uso de tecnologia para corrigir solo. No texto são apresentados aspectos do processo de ocupação de um bioma brasileiro, que está sofrendo muito degradação, de queimadas, de aumento de lavoura. Uma das tecnologias que permite corrigir os limites impostos pela condição natural é indicada em... Então, nós vamos identificar aqui, ó, corrigir os limites impostos pela condição natural. Eu tenho a calagem, que é quando eu corrijo o solo com calcário. Eu tenho a hidroponia, quando eu não tenho solo. Basicamente eu cultivo as plantas na água, insiro na água os nutrientes necessários, então automaticamente não está falando de água e eu não consigo plantar soja na água. Então essa questão já não está. Terraceamento é quando eu utilizo as práticas de terraceamento em áreas mais elevadas. Aqui na região do Cerrado são regiões de plantação plana, basicamente a soja em áreas de planície, então eu não consigo plantar ela em terraço, até porque fica difícil de colher, então não fala também de terraceamento aqui. Cultivo orgânico, é complicado em larga escala eu ter um solo de cultivo orgânico, então eu também tiro fora. Eu preciso inserir tecnologias, eu preciso corrigir um solo. É difícil eu corrigir um solo de larga quantidade num curto espaço de tempo, como eu estou falando de plantação de soja. E rotação de culturas. Aqui eu não estou falando de rotação de cultura, basicamente eu estou falando de monocultura, que é a plantação de soja. Então, automaticamente, esta questão também está incorreta. Deixou e sobrou para nós a calagem. Tá? Então, a calagem é a correção do solo ácido com a utilização do calcário para me torná-lo fértil, e eu vou corrigir os problemas gerados pela acidez excessiva desse solo. Então, a questão certa é a questão A. Basicamente, sobre os solos é um resuminho que eu trouxe para vocês. Eu espero que contribua para a aprendizagem. Qualquer dúvida eu estou à disposição, pode me chamar, bem tranquilo. Grande abraço e nos encontramos na próxima aula de Geografia Física. Até mais!